Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Olha Olá, EBD musical, não só a distância. É isso aí, que rima com EBD virtual. Aê, seja muito bem-vinda à nossa EBD à distância. Hoje é a nossa terceira aula do curso de Ética Bíblica. Começamos lá na primeira aula fazendo uma transição da introdução bíblica para a ética bíblica. Semana passada nós vimos os conceitos, né, de ética cristã, características da hoje ética. A gente vai ver por que a gente é livre. Exatamente. Por que a gente é livre. Por isso que a Kelly começou cantando aí, essa música aí. Essa música eu não sei. É do Fernandinho. Fernandinho, eu não sei, não conheço. É. Não conheço a música, mas não conhecia o autor aí. Mas é isso. A gente já quer se desculpar, porque na hora que a gente começou a gravar, passou o carro do ovo. Então, assim, esse somzinho que vocês estão ouvindo aí em casa, infelizmente, o cara que é livre, né? É que a gente está no nosso estúdio super, hiper, ultra moderno, né? Pois é. Só que não, mas é isso. Tá passando agora o carro do ovo. Mas enfim... É isso aí, meus irmãos. Hoje vamos direto ao ponto. O nosso assunto é sobre a questão da liberdade humana. Semana passada a gente viu que para a gente praticar o ato moral, para a gente chegar até a ética cristã, a gente tem muito essa questão da liberdade, né? Tem que ter consciência também, né, nos seus atos. Exatamente. Então a gente vai falar sobre isso novamente, mas a gente tem algumas perguntas, Kelly, para uma explosão de ideias, né? Então, o que significa ser livre? O que significa ser livre? Seria... É não estar preso? Ah, que ótimo! Na realidade a ética humana fala que o ser humano é o único ser livre, né, digamos assim, ou seja, totalmente livre, pois ele é capaz de decidir. Exatamente. Né? Então assim, mas o que será ser livre na Bíblia? Pois é. E a ética cristã, o que ela fala, né, sobre essa questão da liberdade humana? A gente vai ver hoje isso aqui também. De fato, a gente é verdadeiramente livre, né? Isso é uma pergunta. Será que é? Isso é uma pergunta que muitos têm com certeza. Nossa, aí. Hoje né? a gente vai pensar bastante. Pois é, a gente vai pensar bastante, até porque a gente precisa também responder as perguntas, por exemplo, qual a importância que o tema da liberdade tem para a ética cristã. Tem alguma importância? Não tem? E o que é que a Bíblia vai falar sobre a liberdade do homem em relação às nossas condutas? Então, são perguntas legais para serem respondidas. Vem com a gente. Esse nosso estudo está baseado no livro de capacitação de ética cristã, refletindo a beleza do Evangelho da JUERP de 2003, e também no comentário bíblico da série Cultura Bíblica, aquele azulzinho que tem umas pontinhas amarelas, muita gente tem as bolinhas, né? Muita gente conhece, muito bom. O comentário da Vida Nova de 1 Coríntios, né, dessa série aí do autor Leon Morris. Então, vem com a gente, vem embora. Vamos começar então a nossa lição, já começando com o texto bíblico para a gente analisar essa questão da liberdade humana. Então, por favor, pega a sua bibliazinha aí, 1 Coríntios 6,12, um texto muito conhecido, que fala sobre essa questão da liberdade. Então, abre aí, por favor, 1 Coríntios 6,12. 1 Coríntios 6,12 vai falar sobre essa questão da conduta do ser humano, né? Como o homem vai proceder com essa conduta. Então, vamos lá. Vamos lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha só o texto. Aí surge até uma discussão, né? Aquela velha discussão de liberdade ou libertinagem. Né? Então a gente percebe aí nesse texto, né, quando Paulo ele fala todas as coisas me são lícitas, ele está fazendo uma referência, uma citação a algo que era dito. Tá? Então, o que a gente percebe é que houve realmente uma interpretação errônea daquilo que o cristianismo prega, tá, gente? Então, provavelmente faz essa citação, pois em outras religiões eram prescritas regras que os homens guardavam se queriam ser salvos. Então, os coríntios, o que é que eles faziam? Eles usavam a ideia do cristianismo que dizia que todas as coisas me são lícitas para fazer o que bem entendiam, sem assumir regras, já que o cristianismo era diferente de outras religiões que vigoravam aí várias regras, né, para atingir a salvação. O cristianismo ele não era assim como você falou, né? O cristianismo ele vai evitar coisas más, coisas vãs, coisas que não vão obter a salvação. Isso, né? A gente é lícito. Mas né, a salvação, ela é de graça, cara. Não tem a ver com essa questão da conduta em si, né? Vai depender, na verdade, do que Deus fez em Cristo. Isso aí é o que vai realmente ser o principal, né? Então, realmente, no cristianismo, todas as coisas são lícitas. Agora,
a gente também precisa entender que existem consequências, Exatamente, né? existe E aí consequência. Paulo ele faz esse apontamento da liberdade à escravidão, né? Então essa liberdade ou libertinagem, digamos assim, que os coríntios queriam fazer, levavam a uma escravidão. Então na segunda parte do texto, ele diz que por mais que as coisas sejam lícitas, nem todas as convêm, Com certeza. certo? Ou são úteis ou são aconselháveis. Isso. Leon Morris vai dizer que há algumas coisas que não são expressamente proibidas, mas cujos resultados são tais que elas são rejeitadas pelo crente. Ou Muito seja, interessante isso. a gente também se guia pelas Com consequências certeza. daquilo que a gente toma como decisão. Então, Leon Morris ainda diz mais sobre a parte final do versículo. Segundo ele, é uma segunda razão para se ter cautela no uso da liberdade cristã. Quando o apóstolo Paulo diz, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, segundo Morris, ele diz aí, ó, há um jogo de palavras que Edwards, segundo Crisóstomo, traduz. Todas as coisas estão em meu poder, mas eu não serei apoderado por coisa nenhuma. Então, há uma ênfase, né, em não eu, no grego. Paulo não se permitiria vir a ficar sob o mando de ninguém, de nada, como poderia e quando era escravo de Cristo. Olha, voltou o carro do ovo. O carro do ovo voltou, meus irmãos, não é possível. Mas ele é livre, né? Ele é livre aí. Tá até difícil se concentrar, porque eu tô vendo o preço bom do ovo. Só nessa CBD aqui, essas coisas virtual, essas coisas acontecem. acontecem. É a E vida. quem sabe faz ao vivo, né? Quem Então sabe é faz ao vivo. interessante, né? A gente percebe aí que Paulo, ele dá um contraponto, né? Ele diz, olha, gente, não é só uma questão de eu posso fazer, é uma Exatamente. questão de essas coisas vão me dominar, elas vão ter poder sobre mim, sobre as minhas atitudes, é não se colocar em um cargo de escravidão. Perfeito, cara. Com todo esse panorama aí, desse verso que a gente acabou de ler aí, de 1 Coríntios, a gente sabe que a liberdade humana está na raiz da discussão ética. Está lá, está na raiz. Sem liberdade não haveria uma qualificação das ações éticas, não teria como. A ética cristã, Kelly, ela propõe decisões e ações que permitem ao indivíduo viver em harmonia consigo, com o próximo e com a natureza e com Deus. Então é realmente algo primordial nessa discussão. A fonte da ética cristã é a revelação de Deus aos humanos encontrada nas Escrituras Sagradas. A gente já falou isso semana passada e a gente precisa reforçar. Ela está fundamentada em Cristo e na sua obra em favor da humanidade. Enfim, o cristão ele é livre para tomar suas decisões, mas deve fazê-las de acordo com o quê? Com os princípios éticos de Jesus. Não tem como separar uma coisa da outra. Sendo assim, fica claro para a gente que a liberdade é um tema essencial para o estudo da ética cristã. E para a gente poder detalhar isso da melhor forma, a gente trouxe dividido em 3 tópicos para vocês poderem entender melhor essa questão da liberdade com a ética cristã. E o primeiro tópico, nós vamos falar sobre a liberdade humana como pressuposto da ética, Kelly. E não só da ética cristã, né? Então, como Sim. nós já vimos anteriormente, para que um ato seja considerado moral, é necessário que ele seja praticado por alguém dotado de consciência, Certo. tá? E moralidade de tal ato. A gente viu isso, são as características Exatamente. que vão formar um ato moral, né? Então, as ações humanas só podem ser consideradas decisões morais se forem resultado da vontade humana livre e não Isso. coagida. É Exatamente. aí o ponto-chave, né? É. Nós não somos coagidos a decidir. Então, aquela máxima que diz assim, mas eu não tinha escolha. Tem, a gente sempre tem escolha. Exatamente. E aí o nosso querido amigo Gardner, né, teólogo, ele vai falar no seu livro Fé Bíblica e Ética Social o seguinte, ele fala, o estudo da ética repousa sobre a pressuposição de que o homem é livre e responsável. A não ser que ele seja livre em sentido bem real, não pode ser considerado responsável pelos seus atos. E, se não é responsável por esses atos, não há sentido em falar deles como tendo significação ética. Se suas atitudes são determinadas, seria ocioso tratar de obrigação moral, dever, louvor, culpa e mesmo de verdade. Ética pressupõe liberdade e responsabilidade e está, pela mesma razão, preocupada direta ou indiretamente com todos os atos livres do homem, Kelly. Gente, isso também é pressuposto da ética filosófica, tá? Uma vez que o Sim. ser humano é livre a partir do momento em que ele decide conscientemente, Exatamente. diferentemente do que a gente observa nos animais.
tá? Os animais ou os outros seres vivos, eles não são dotados de consciência. Exato. Se eles agem de uma determinada forma, é porque eles têm um instinto. Exato. Não é porque eles decidem, tipo a formiga, hoje eu decidi trabalhar, então ela vai lá trabalhar, pegar a folhinha dela. Não, ela faz isso diferente. porque é uma sobrevivência e não porque ela tem consciência dos seus atos. Perfeito. Então, um ponto interessante é que a ética filosófica diz que a liberdade gera em nós um sentimento de angústia. A angústia acompanha todo esse processo de tomada de decisões. Mas eles não falam que a angústia como algo pejorativo. A angústia, nesse caso, é uma coisa boa. Porque ela vai realmente mostrar que a gente é um ser ético. Olha que legal. Nós somos seres éticos, preocupados com a moral e com as consequências de nossos atos. Então, todas as decisões nossas nos angustia, mas isso só para provar que nós somos éticos e que nós temos a liberdade de escolha. É verdade, né? A gente pode ir até a Bíblia, né? Também para ver aí 2 textos. Deuteronômio 30:19. Você vai abrir qual? Eu vou abrir Deuteronômio. Então, eu vou abrir Josué. Esses 2 textos falam sobre o quê? Esses 2 textos eles vão falar aí, vão ressaltar a liberdade humana como sendo um dos constitutivos aí da imagem de Deus no homem, né? Por isso mesmo, gente, enquanto pecador, o ser humano, ele é chamado a exercer sua liberdade conscientemente. A gente vai ver aqui. Rapaz, eu não consegui abrir ainda. Não é possível. Não é possível. Não é possível um negócio desse. Cadê o dedinho que escolhe aí? A espada bíblica está falhada. Rapaz, espada bíblica, muito útil nas nossas aulas de EBD. Vamos lá. Deuteronômio 30:19 vai dizer: convoco hoje, vamos lá ver se está certo, é isso mesmo. Convoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que vivas tu e tua descendência. Você vê Deus colocando, né, sobre o povo de Israel. Botou lá 2 opções, né? 2 opções. Tipo Matrix, né? Uma pílula azul e a vermelha. Escolha aí, né? Escolha, exatamente. Né? Eu aconselho você a escolher a vida, mas tem aqui, ó, a outra, tá? Bom, e Josué 24:15 vai dizer: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses de amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa constante, vamos dizer assim, isso acontecia constantemente ali na literatura do Antigo Testamento, né? Deus realmente dando o povo a opção, cara, de seguir a ele ou não, né? Ele ordenava até pelos profetas, ele dizia quais seriam, né, Nossa, Deus é um ser muito paciente, né? Exatamente. Muito paciente, porque assim, eu sendo Deus, eu acho que eu não teria tanta paciência não, Exatamente. né? Tá bom, problema de vocês, se virem. Pois então toda na história do Antigo Testamento ali, a gente vê o quanto Deus ele tem essa relação com o povo de Israel, mas ele sempre deixa a escolha para eles, Exatamente, né? sempre dá essa liberdade de escolha. Então não tem como realmente, a liberdade humana é um pressuposto para a ética cristã, para o estudo da ética, certo? O nosso segundo tópico é liberdade humana e a soberania de Deus. Eita, que é polêmico! Olha só, Kevin e pessoal que está nos assistindo. A gente sabe que há uma discussão acerca das doutrinas da soberania divina e do livre-arbítrio humano, perdão. A gente sabe que há uma tensão nessas discussões, certo? Mas o que é que a gente quer deixar claro aqui para vocês, tá? A gente quer realmente que você preste bem atenção nesse momento. A gente quer deixar claro que o nosso objetivo aqui nessa EBD não é entrar justamente nessa tensão e nessa discussão. Doutrinária, né? Doutrinária. Aqui não nos interessa isso. Na verdade, aqui não nos preocupa muito essas discussões doutrinárias, principalmente quando elas parecem, na verdade, cabos de guerra para ver quem tem razão. Lógico, irmãos, lógico que qualquer dialética de assuntos teológicos são importantes para o enriquecimento do nosso conhecimento. Só que em boa parte dos casos, o que a gente tem visto muito ultimamente, o objetivo não parece ser esse quando a gente vai discutir essas questões. Parece mais que o ser humano, que o homem que estuda teologia, essas doutrinas, ele quer realmente dizer que está certo. Então o que vai nos interessar aqui é falar sobre o assunto para fundamentos, para a gente fundamentar, na verdade, melhor o estudo que a gente vai fazer da ética, certo? É para isso que a gente está aqui. Porque são 2 doutrinas tão firmadas há tanto tempo, Exato. né? Não há motivo para discussão maior em relação a isso, né? É um motivo apenas para se definir, né? Exato. A qual eu vou escolher. Então, no final das contas, a gente acaba discutindo coisas que não são relevantes para talvez a nossa vida cristã. Exatamente. Né? A ideia realmente é a gente criar pressupostos para o que a gente crê.
Exato. Certo? Para a gente aqui, para o nosso estudo, não tem problema nenhum falar isso, sabe por quê? Até porque a gente entende que a soberania divina, ela não implica de forma nenhuma na anulação do livre-arbítrio humano. Exatamente. Esse é o nosso posicionamento. Exatamente. Por isso a gente resolveu ir à Bíblia aqui para fundamentar aquilo que a gente está falando, certo? Lógico. Que nós estamos apresentando. E estamos verdade, numa né? EBD, Escola Bíblica Dominical, Então né? a soberania, repetindo, a soberania de Deus não fere a nossa liberdade de escolha. De forma nenhuma. Bom, para a compreensão desse assunto, 2 princípios exegéticos ou interpretativos devem ser considerados. Prestem bem atenção, porque são 2 princípios de estudo teológico que são importantes, né? O primeiro deles é denominado por Orígenes, né? A analogia da fé, cara. Que em outras palavras quer dizer o quê? É realmente o verso, ele deve ser interpretado no conjunto da escritura e não isoladamente. A gente tem que ter muito Isso cuidado com aí a isso. gente já vem falando, ó, desde a introdução Desde a bíblica, introdução né? bíblica. E outra coisa que a gente vem falando de introdução bíblica, e falamos na primeira aula, por isso que lá na primeira aula a gente falou sobre exegese principalmente, que é o contexto do texto, e a hermenêutica, porque nosso segundo princípio exegético aqui é justamente atentar bem para o contexto da passagem bíblica. Então, a analogia da fé, certo? O verso ele não deve estar isolado e também atentar para o contexto da passagem bíblica. Pois é, a Bíblia nos ensina as seguintes verdades: livre-arbítrio, Certo. presciência divina e predestinação. Isso. Compreendida no conjunto das escrituras, elas jamais vão se contradizer, elas se complementam. Então, primeiramente, livre-arbítrio é o princípio escriturístico Ou seja, é do texto bíblico, né? que declara ser o homem livre para tomar decisões. Já a presciência divina é o conhecimento antecipado de Deus das escolhas e atos bons ou maus praticados pelo ser É a humano. onisciência, né? E a predestinação bíblica é o decreto divino que possibilita a salvação a todos os que aceitarem a Cristo. Olha só, a gente vai detalhar esses conceitos, tá bom? E é por isso, assim, por a gente entender que há uma grande dúvida aí sobre essa questão do termo predestinação bíblica, nós trouxemos esse breve estudo aqui para vocês sobre o que a Bíblia e alguns estudiosos vão falar acerca do assunto, tá? Vamos lá, né? A Bíblia ela vai nos mostrar que não houve no original grego o uso da palavra predestinação. A palavra em si, predestinação, ela não está na Bíblia. O termo usado na Bíblia, que aparece 4 vezes, é o termo predestinado, não predestinação, certo? Ele aparece nos versos 5 e 11 de Efésios 1 e também nos versos 29 e 30 de Romanos 8, ou seja, 4 vezes o termo predestinado vai aparecer na Bíblia. Vamos para o texto de Romanos, tá? Vamos lá. Vamos lá. Em Romanos, antes dos versos 29 e 30, que são esses versos que tem, né, o termo predestinado, tem o verso 28, que é muito importante para a gente ler, para contextualizar no 29 e no 30. E aí já entra a questão da analogia da fé, né? Esse princípio exegético, certo? Leia. Vamos lá. O texto diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqui, gente, o termo chamados não vai indicar aquele sentido geral de que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Não, não é isso. Na verdade, ele vai indicar o sentido de vocação eficaz, que é a obra do Espírito Santo, que vai nos convencer do pecado, nos iluminando para a gente poder conhecer a Cristo e renova a nossa vontade de andar ao lado de Cristo, deixando a velha natureza e passando a abraçar a nova natureza, que não é oferecida pela graça do Evangelho. É como se você estivesse selecionando seu time para aquela pelada, né? Você chama e o pessoal vai se quer. Exatamente, Se quiser. verdade. Tá, gente? Então, no final das contas, isso não implica também, esse termo chamado não implica numa como é? Coação, é? Como é que a gente fala? Numa coação, né? Em coagir, né? Em coagir, né? Exatamente. Eu acho que é coação, né? É isso mesmo. Tá bom. É isso mesmo. Ai. Olha só, gente, outros textos de Romanos, já que a gente está usando esse princípio exegético da analogia da fé, como Romanos 1,6, né? E também Romanos 1,7, eles vão dizer: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E esse foi Romanos 1,6. Romanos 1,7, a todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês a graça e a paz da parte do nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. E aqui é bem interessante esse texto de Romanos 1,7. Conta! Esse texto de Romanos 1,7 é importantíssimo para a compreensão desse contexto aqui. Porque aqui fica o detalhe de que Paulo, quando ele escreveu isso, ele estava se referindo a todos os que creem e não apenas aos judeus, ao povo escolhido. Ou seja, não havia um grupo
específico selecionado. Cara, quando Paulo se refere aqui a Roma, ele está se referindo a toda a igreja de Roma. Aqueles que eram realmente provindos do povo judeu e aqueles que eram romanos, que nasceram em Roma, eram cristãos romanos, gentílicos, nascidos lá. É porque na realidade existia um termo que era muito usado na época, que os judeus, cristãos, se intitulavam como os santos. Exatamente. Certo? Então, assim, Paulo tenta quebrar essa ideia de que só os judeus cristãos eram santos, separados para Deus. Pois é. Na realidade, ele mostra que não existe isso não. Os gentios também podem ser considerados separados e santos e chamados por Deus. Exatamente. A partir do momento em que eles creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Cara. Então, nesse fato aqui, a gente já vê que chamado não é uma escolha coagida. Não é uma escolha, digamos assim, tipo, Deus escolheu já muito antes de você nascer e você é obrigado a aceitar isso aí. Perfeito. Então a gente já vai direto agora para a análise do verso 29 de Romanos, né? Que é o texto de Romanos 1, né? Se não me engano. Romanos 8. O Romanos 8, 29. Perdão, né? O Romanos 8, 29, que é o que vai trazer o termo predestinados, ele vai falar o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ela seja o primogênito entre muitos irmãos. A expressão aqui, parece irmãos, contraditório, né? Parece contraditório. Mas não é. A expressão aqui, conheceu de antemão, vai se referir à presciência de Deus. Ela também está ligada a conhecer no sentido de eleição, onde Deus conhece aqueles que são seus filhos. Está lá em Gálatas 4:9. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tá bom. Vamos ver. Gálatas 4:9. Gálatas 4:9. Deus conhece quem são os seus filhos. Exatamente. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Ou seja, cara, não tem para onde, né? O texto, ele está falando aqui, né, dessa questão de que Deus, ele conhece seus filhos, ele chama os seus filhos, e eles têm esse elemento da escolha, nós né? somos primeiramente criaturas de Deus, a partir do momento em que a gente conhece a Deus e aceita Deus como Senhor e Salvador de nossas vidas, a gente passa a se tornar filhos de Deus. É um princípio que a gente vai falar daqui a pouquinho. É porque, na verdade, a expressão do restante lá do texto, predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, nos remete que o próprio Deus dá essa ideia lá pra gente em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nesse caso aqui, conforme a imagem do filho, nos mostra que o que vemos nos evangelhos é o quê? Que para atingir a realidade de uma nova vida, apenas Cristo e sua obra redentora, que nos chama para uma escolha de caminho a seguir, é que seremos justificados e a gente vai ser realmente glorificado em Cristo quando Ele próprio for glorificado, cara. Ou seja, no final das contas, somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus a partir da obra redentora de Jesus Cristo. Aqui a gente encontra o propósito da cruz de Cristo, cara, nessa discussão, né? Pois é. Agora, quando a gente vai lá para o texto de Efésios, a gente percebe que isso fica muito claro, tá? Isso. Predestinados ou pré-ordenados vem do grego prorisas, ou Isso. prorisas, tá? E significa literalmente marcados de antemão. Essa expressão, gente, na realidade, ela expressava o fato de que o plano de Deus para o seu povo vem desde a eternidade. Isso. Não é uma coisa inerente às nossas atitudes, não é uma coisa inerente, digamos assim, tipo, ele simplesmente escolheu só alguns, tá? No final das contas, o plano de Deus, ele vem, de muito antes da criação. Então, o texto vai dizer assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, assim, nele nós temos a redenção por meio do sangue de Cristo, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Perfeito. Então, ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, nele nós fomos escolhidos e fomos adotados. Então, quando a gente fala em predestinação, é que todos nós, sem exceção, somos predestinados para a salvação. Basta a gente querer. Exatamente, é isso aí. E onde é que você está aqui agora? Aqui a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Certo. Predestinação aqui reside no caráter salvador do plano de Deus, na pessoa de Cristo, a todos aqueles que nele creem.
Perfeito, cara. Muito bom isso, né? É o que afirma o texto, né, de Efésios 1, de 5 a 14, né? Esse plano de eternidade significa o ato divino de adoção dos filhos por meio de Cristo. É o que ele acabou de falar, cara. Ou seja, o homem foi pré-ordenado para viver ao lado do Deus Criador como filhos do Pai, que é aquela referência a Gênesis 1, 26. E pelo pecado, esse privilégio se perdeu, mas a graça em Cristo e através dele, a restauração dessa filiação se tornou novamente possível, cara. Olha Então, que coisa é linda, lindo, né? é o plano da salvação todo aí desenhado pra gente. Isso é muito E legal. que veio desde a eternidade, independente Exatamente. de nós. Exatamente. E tem um detalhe interessante de contexto aqui, viu? Que torna melhor ainda. Paulo usou essa expressão adotar, sabe por quê? Por quê? Porque era um costume romano e não judeu. Ou seja, Que onde coisa ele, linda! onde ele quis dizer que um filho adotado deve sua posição à graça e não ao direito. E é trazido à família tendo os mesmos privilégios e deveres de um filho de nascimento. Cara, perfeito. Perfeito, né? Perfeito. Então, no final das contas, gente, essa predestinação, ela repousa sobre todos nós, tá? A partir do momento em que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas só nos tornamos filhos a partir de Jesus Cristo. E você quer mais, Kelly? Para falar sobre esse propósito de Deus pra gente, da nossa escolha, da liberdade, nós temos aqui o texto de 1 Timóteo 2,4, perdão, e 2 Pedro 3,9. Abre aí, Kelly, 2 Pedro 3,9, que eu vou abrir aqui 1 Timóteo 2,4. Abre aí na sua casa também, 1 Timóteo 2,4. Olha que maravilha o que diz. Antes, no versículo 3, ele diz o seguinte: isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Aí o 4 ele fala que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Analogia da fé, irmãos. Mais claro impossível. Princípio exegético. Mais claro impossível. E o texto de 2 Pedro 3,9 vai dizer o seguinte: não paguem mal com mal. Ah, não, isso aqui é 1 Pedro, foi mal. Opa! Foi mal. 1 a 1. Ela foi colocar a placa antes, agora 1 a 1. Viu? Olha o rancor. 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Exatamente, cara. Então isso aí é algo que realmente fica claro pra gente aqui no nosso estudo. O cristão, ele sabe que é responsável pelos seus atos perante a Deus. Não tem jeito, né? Está lá em Romanos 14, 10 e 12. Quer abrir aí pra ler? Não, né? Vamos embora. Então o cristão, ele sabe que tem um livre-arbítrio para escolher o caminho do bem e do mal. Então, para a ética cristã, não há sentido algum serem predestinados para a vida eterna e outros para a morte eterna. Para a ética cristã, não há como desassociar o livre-arbítrio ou liberdade humana da soberania divina. Não tem como. Não haveria sentido para o nosso estudo ético. Para que haveria a grande comissão? Para que haveriam os esforços? Para quê, irmãos? Então, assim, no nosso estudo aqui, o que a gente trouxe para vocês é que realmente a soberania divina e a predestinação não culminam num determinismo. Ou seja, a soberania divina não anula de jeito nenhum a responsabilidade humana na construção de seu destino, nas questões morais e espirituais. Deus não decide em lugar do homem. Exatamente. É verdade que a sua vontade é soberana quanto ao destino de todo o universo, que vai ser concretizada a despeito das nossas escolhas. Mas a cada uma das criaturas humanas, Deus dá o direito de aceitar ou rejeitar a proposta de salvação. Perfeito. Que também inclui a redenção moral, tá, gente? A salvação não é só aquele momento único em que você aceita Cristo, mas também envolve as consequências de suas atitudes morais, tá? Exatamente. Então essa realmente é a proposta bíblica. O Bernard Herring, acho que é isso, Herring. Bernard É o Herring. nome daquelas marcas de camisa? Não é ele, não. Ele vai dizer o seguinte: a palavra criadora de Deus é um chamado, porque nós devemos ser imagens do nosso Criador, não somente a fim de podermos livremente adaptar e configurar a terra, mas acima de tudo para ficarmos com Ele em liberdade. Deus nos chama para si e assim nos oferece repouso e paz. O homem só pode ser livre como um adorador que encontra paz e morada em Deus. Contrastando com as religiões pagãs, a história da criação é uma palavra libertadora. Aquele que crê em Yahvé não conhece tabus, pode dispor livremente de todas as coisas. No entanto, há um limite absoluto, a dignidade diante de Deus, de cada um e de todas as pessoas. Que coisa linda, né? Lindo, maravilhoso. Esse cara falou tudo que eu queria dizer, de uma forma mais bonita, né? Aí a gente chega até o nosso último tópico, que é falar sobre liberdade moral e justamente a responsabilidade humana.
Então, de acordo com o relato de Gênesis 2, de 15 a 17, Deus assegurou ao primeiro homem o direito de escolher ao lhe impor este preceito. Deus reconheceu o ser humano como responsável pelos seus atos, tá? Então, ao mesmo tempo, porém, ele afirma sua soberania sobre ele e o obriga a observar os seus próprios limites, reconhecendo a sua condição humana. Então, desde o início do Antigo Testamento, o homem e a mulher são apresentados como seres em relação a Deus, e tal relacionamento está sempre dialetizado pela liberdade humana frente à soberania divina. Então, o homem, conforme o livro de Gênesis, viu-se diante das duas alternativas: submeter-se a Deus ou não. Exato, exatamente. O que implicaria o caminho do bem e do mal. Isso. Então, já era mesmo a intenção de Deus que o homem se visse diante dessas duas possibilidades. Pois em Gênesis 2:9, juntamente com as coisas benéficas ao homem, o Senhor colocou também a possibilidade de alienação existencial na presença da árvore do conhecimento do bem e do mal. Do bem e do mal. Perfeito, cara. Em que consistiria, né, o conhecer o bem e o mal? Né? Isso é uma pergunta a ser feita. O homem que foi criado perfeito não teria condições de conhecer as coisas? Dentre essas, vamos dizer assim, numerosas tentativas de explicação dessa expressão, podemos supor que significaria decidir por conta própria e com absoluta independência. Perfeita, do que é bom e do que é mal, ou seja, possuir plena autonomia no âmbito moral. É como se fosse aquela exclusão da angústia no momento das decisões. Exatamente, tá? exatamente. Ele, na realidade, seria sua régua moral. Isso Exato. também a gente encontra em algumas correntes filosóficas, né? Mas, na realidade, a gente sabe que isso é muito desastroso. Pois é, gente. Dessa forma, o fracasso do primeiro casal foi um fracasso moral, cara, que é tudo diante do que a gente está falando aqui. Eles queriam ser a regra moral. Exatamente. Foi um exercício trágico da liberdade humana, o qual, assim, de acordo com o restante da Bíblia, trouxe sérias consequências sobre a humanidade posterior. Eva que me aguarde. Eva que me aguarde. Não fale isso porque somos todos filhos deles, olha só aí. Mãe Eva, me aguarde, então. Gente, a gente pode concluir o que com esse nosso estudo? Que a liberdade cristã, que a liberdade que há em pecar é uma liberdade para a morte, cara. Então tem que ter muito cuidado com isso. Fixa isso aí, tá, gente? A liberdade que há em pecar é uma liberdade para a morte. Exatamente. No contexto bíblico, liberdade não significa permissividade para se fazer tudo sem padrões ou referenciais de delimitação, no caso. Como os coríntios pensavam, exatamente. Né? O Arcângelo Buzzi vai dizer o seguinte, ele diz, impensadamente dizemos que ser livre é fazer tudo o que se quer, e quando e como se quer. Esta maneira impensada nos induz a uma prática de vida que nos afasta da experiência da liberdade. Ou seja, o ser humano ele foi criado plenamente livre, mas a liberdade só encontra sua plena significação no âmbito da vontade de Deus. E aí a gente retorna, né, para o início Isso. do que nós falamos, né? É aquela liberdade que escraviza, né? É uma liberdade que se transforma em escravidão, porque os resultados de tal escolha são alienantes e extremamente inferiores àqueles que resultam da vida com Deus, tá? Na conclusão da nossa lição de hoje, a gente pode dizer que o conceito de liberdade cristã brota do ser imagem de Deus em Cristo. A compreensão correta da lei somente pode ser dada por quem? Por Cristo. E a capacidade de agir bem moralmente vem da regeneração espiritual, tornada possível por quê? Pela obra de Cristo. Para Paul Althaus, que é um autor, um teólogo, ele fala que a nova liberdade no Espírito, a nova vida tornada realidade pela ação do Espírito Santo é base e poder para o quê? Para o ethos cristão, ou seja, para a ética cristã. Que maravilha! Coisa linda, né? É isso aí, gente. Semana que vem a gente já entra de fato na ética bíblica, sim. Vamos direto para a ética do texto bíblico. Estamos preparados. Essas 3 aulas nos deram essa base para a gente poder ir para a ética bíblica e estudá-la. E por isso, temos uma tarefinha de casa, e essa tarefinha de casa, a gente, não é referente à aula da semana que vem. É uma tarefinha devocional aí, tá? Olha, tarefinha devocional. Tarefinha devocional. Falamos sobre a liberdade humana, falamos sobre a liberdade no contexto bíblico, cristão, o que é que Deus espera de nós. Será que a liberdade que nós estamos dispondo nos escraviza? Então a tarefinha de casa vai ser: o que tem te escravidado? O que tem te escravizado? Será que a liberdade que você está tendo agora está lhe escravizando? Então, reflita. Peça a Deus, reflita, leia textos, vai estudar, vai fazer devocional. Peça a Deus que te liberte
liberte disso aí, tá? É Verdade. aquilo que você aí, depois de refletir, pensou um pouquinho, viu que estava escravo. Quando a gente estava estudando, isso serviu muito pra gente, pra nossa vida, e a gente quer trazer essa reflexão para vocês. Exatamente. É isso aí, continue aí ligado na nossa EBD Online semana que vem, nas redes sociais da igreja, @IBfarol e @Juventude IBfarol. E vamos orar, Kelly. Você ora hoje? Vamos lá. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigada, Senhor, por essa lição. Muito obrigada, Senhor, porque Tu nos deu, Senhor, a Tua palavra para nos orientar e para nos guiar. Que nós possamos, Senhor, fazer esse processo de autoanálise, de autocrítica, Senhor, saber aquilo que tem nos escravizado e que nós possamos, Senhor, Te buscar para poder tirar de nós esses momentos, Senhor, essas atitudes que não têm Te agradado. Fica conosco durante essa semana, cuida de nós, de nossos familiares e que nós possamos, Senhor, ser abençoados por Ti a cada dia mais. É tudo que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Tchau, galera. Amém. Abraço. Boa semana.